sigilo dos depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados no caso que apura o suposto plano para dar um golpe de Estado no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de tornar público o que disseram militares e civis sobre esse caso. Ao todo, 27 depoimentos. A gente começa a destrinchar o documento nesse momento, nessa edição do Brasil Meio-Dia. 12:04, gente, pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você que segue com a gente por aqui. Aproveito já para chamar todos os nossos analistas que estão aqui com a gente no Brasil Meio-Dia. Theo Cury, Basília Rodrigues também, o Pedro Duran já está chegando por aqui para se juntar a nós, a todos, uma boa tarde. Começo com o Theo Cury já, porque sei que estamos todos debruçados nesse sigilo, todos debruçados lendo essas oitivas, esses depoimentos. Theo Cury, vamos começar olhando primeiro, então, para o depoimento do Batista Júnior, o ex-comandante da Aeronáutica, que disse que Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, ameaçou dar ordem de prisão para Jair Bolsonaro se ele continuasse insistindo numa possibilidade de arranjar alguma forma de contrariar o resultado das eleições, não é? É isso, Muriel, Basília, Pedro, bom dia para todo mundo, ótimo dia para quem acompanha a gente. Depoimento muito importante, cujos trechos foram antecipados ao longo dos últimos dias pela Gabriela Prado e também pela Jussara Soares. Agora, com a íntegra do documento, o que mais chama a atenção é esse alerta que foi dado pelo então comandante do Exército Brasileiro, o general Freire Gomes, a Jair Bolsonaro, de que o prenderia caso o ex-presidente, então presidente da República, levasse adiante a ideia de um decreto para mudar o resultado das eleições e uma interrupção do regime democrático da forma com a qual a gente conhece, ou seja, sem respeitar o resultado das eleições que foram realizadas sem nenhum tipo de fraude. Então, o destaque é para esse momento. Outro momento de destaque em que Jair Bolsonaro convoca essa reunião e que conta com a participação do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, e em que Bolsonaro pergunta as alternativas jurídicas para mudar o resultado, para reverter o resultado das eleições. E que tem como resposta que não havia nenhuma alternativa. Quem diz isso é o advogado-geral da União, Bruno Bianco. São os principais trechos desse depoimento de 13 páginas do tenente brigadeiro do ar, o Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandava a Força Aérea Brasileira e que, junto com o general Freire Gomes, que era o então comandante do Exército Brasileiro, se opuseram as narrativas que foram apresentadas pelo então presidente da República. A primeira, de que haveria uma fraude nas eleições, um estudo sem nenhum tipo de embasamento em provas e sem nenhum tipo de elemento que sustentasse as acusações que trazia, inclusive um documento que foi utilizado pelo Partido Liberal e acabou fazendo com que o partido fosse condenado a pagar 22 milhões de reais por um pedido baseado em mentiras para mudar o resultado das eleições. Então, essa narrativa de que as eleições foram fraudadas, essa narrativa foi rechaçada pelo comandante da Aeronáutica e pelo comandante do Exército Brasileiro e, na sequência, depois que Jair Bolsonaro apresentou essa alternativa para driblar o resultado das eleições de maneira não democrática, para reverter o resultado da derrota que ele teve nas urnas em outubro de 2022, tanto o general Freire Gomes quanto o Batista Júnior, tenente brigadeiro do ar, então comandante da Aeronáutica, rechaçaram a possibilidade de uma tentativa de reverter com institutos, tanto seja a garantia da lei da ordem como um decreto de sítio ou de emergência. Então, esses são os principais pontos que a gente, obviamente, pode destrinchar daqui para frente no depoimento do então comandante da Força Aérea Brasileira. Perfeito, a gente segue destrinchando esses pontos, então, agora com a Basília Rodrigues. A gente tem, inclusive, um trecho que foi separado para que a gente mostre para você. Esse trecho que a gente está vendo nesse momento aí, do tenente Batista Júnior, do ex-comandante da Aeronáutica, e ele diz o seguinte, ó, ele relata que Jair Bolsonaro perguntou ao então AGU, que na época era Bruno Bianco, se haveria algum ato que se poderia fazer
contra o resultado das eleições, que Bruno Bianco expôs que as eleições transcorreram de forma legal dentro dos aspectos jurídicos, que não haveria alternativa jurídica para contestar o resultado das eleições e que, em seguida, o então presidente recebeu diversos políticos e fez o discurso à nação, aquele discurso que a gente acompanhou, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em que ele não assume a derrota, mas fala que a transição vai começar, a transição para o novo governo. Tá, então, esse relato do ex-comandante da Aeronáutica, deixando claro, portanto, que Bolsonaro chegou a pedir para o então AGU para ver se existia alguma forma para pelo menos fazer com que mudasse, né, o resultado das eleições, para tentar modificar alguma coisa, algum ato que se poderia fazer nesse sentido. Basília Rodrigues. Pois é, olha, Muriel, muito boa tarde a você, a todos os espectadores do Brasil Meio-Dia. Esses depoimentos vêm quebrar algumas versões do que a gente vem ouvindo até aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus advogados. Bolsonaro sempre diz, por meio dos seus defensores, que ficou sabendo da minuta golpista depois da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Também que tudo o que era conversado nessas reuniões vinha do ponto de vista legal, que o ex-presidente agiu sempre dentro das 4 linhas da Constituição. E um terceiro ponto, até que fomentou uma das versões da defesa, porque houve aquela outra quebra de sigilo, quando o ministro Moraes liberou o vídeo da reunião. Ali na reunião, Bolsonaro fala muito sobre o que deve ou pode ser feito antes das eleições. Estes depoimentos agora estão falando de reuniões que aconteceram depois das eleições, Perfeito. Em que encontros com os ex-comandantes e também com ministros de seu governo, como Anderson Torres, da Justiça, Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com os ex-comandantes, teria pedido medidas, sugestões do que fazer para reverter o resultado das eleições no Brasil. Então, quebra aí, numa sacada só, né, algumas das versões dadas por Bolsonaro e seus defensores. Dizer que não sabia da minuta do golpe, que sempre tratou de questões legais e que aquela reunião teria acontecido em julho de 2022, portanto, antes das eleições. Depois das eleições, também aconteceram outras reuniões, dizem os ex-comandantes, com esse mesmo objetivo, falar sobre uma reversão do resultado das eleições de 22. Portanto, uma tentativa de golpe no país. É a linha principal, linha mestre de investigação da Polícia Federal nesses inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.